Bom dia, os irmãos. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Bom dia a todos vocês, viu? Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Segunda-feira, estamos aí prontos para começar a nossa semana de trabalho, né? Alguns já começaram ontem, mas que bom que a gente está aqui prontos e buscando no primeiro horário do nosso dia a presença do nosso Deus. Amém? Eu vou colocar o louvor para a gente cantar aqui, o hino tema desses 10 dias de clamor. A gente já está acostumando com ele, né? Hoje é o tempo. Então vamos louvar mais uma vez. Quando terminar, a gente ora e a gente começa o estudo aqui do conteúdo da revista, tá bom? Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor se atuar com milagres espirituais. Para ser usado, preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne.
Amém. Ontem na igreja de Paraguaçu Paulista, eu percebi, a gente cantou o hino, né? Esse hino aí, hoje é o tempo, e eu percebi que aqui eu estava cortando ele antes do final. Estava cortando ele, dar uma paradinha, né? E depois tem aquele finalzinho. Estava cortando ele antes do final, então a gente vai cantar agora ele a partir de hoje inteiro, tá bom? Os irmãos continuam chegando, o irmão Paulo conectando aqui. Que bom que você conectou aqui com a gente. Então vamos fazer uma oração agora para a gente começar o estudo da revista? Vamos lá, vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos gratos ao Senhor por o Senhor nos dar vida, o Senhor nos dar saúde, o Senhor nos permitir, Pai, que a gente tenha despertado hoje, aberto os nossos olhos, respirado, para então vivermos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dom da vida, Senhor. Obrigado por estarmos conectados aqui, não conectados simplesmente numa rede, mas conectados contigo, Senhor. Então, queremos receber de Ti a força, o poder espiritual para continuarmos nossa jornada, nossa caminhada nessa terra, Senhor. Hoje queremos aprender mais sobre o fruto do Espírito e pedir que o Senhor desenvolva em nós o fruto do Espírito. Queremos Te honrar sempre. Abençoe cada um de nós aqui. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, então você percebeu aí na sua revista, na página 20, no dia 5, né? Hoje, segunda-feira, dia 5 dessa jornada de 10 dias de clamor, que nós vamos recapitular sobre o fruto do Espírito, e essa é só a parte 1, porque amanhã tem a parte 2. A gente vai estudar bastante, assim como foi com os dons espirituais. Vamos ter 2 dias para a gente aprender sobre o fruto. O texto base aqui está em Gálatas capítulo 5, que é o texto principal sobre isso, né? Gálatas 5, 22 a 25. Acompanha aí, na Bíblia, na revista, né? Mas o fruto do Espírito, perceba que está no singular, né? Amanhã vai falar mais sobre isso. Por que está no singular? Geralmente a gente fala os frutos, mas na verdade é um fruto só, o fruto, com 9 qualidades. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Amém. Que bênção, né? A mensagem do fruto do Espírito, ela é tão importante quanto a dos dons espirituais. Parece que hoje no mundo religioso, nas diversas religiões que nós temos aí, a busca pelos dons é muito desenfreada, é muito grande, né? Principalmente dom de línguas, essas coisas, né? Profecia ou revelação, porque parece que os dons, eles trazem um certo protagonismo para a pessoa, para o crente, né? A pessoa aparece, a pessoa é admirada, né? As pessoas agradecem aquele que fez, que falou, que cantou, que contou, que pregou. Mas, na verdade, antes mesmo dos dons espirituais se manifestarem, que é o poder de Deus para abençoar a igreja e para a pregação do evangelho, o fruto do Espírito deve ser manifestado. Porque o fruto do Espírito é a transformação. Deixa eu só resolver uma questão aqui. Aí. O fruto do Espírito é a transformação do caráter, irmãos. É a regeneração do nosso caráter. A gente vai ver um texto mais para frente aqui, que o fruto do Espírito é nós termos uma natureza assim como é a natureza de Deus. Não estou dizendo que nós vamos ser seres divinos, não é isso. Uma natureza de caráter. É o caráter de Deus sendo impresso em nós. Ou seja, é de fato a imagem e semelhança de Deus sendo restaurado em cada um de nós. Que coisa linda, né? Que bonito, que promessa maravilhosa. Então, o próprio texto aqui da introdução, na página 20, diz que as obras da carne, que estão ao contrário do fruto do Espírito, elas são provenientes de uma natureza humana corrompida pelo pecado.
que é a nossa natureza pecaminosa, né? Que todos nós temos, todos nós somos pecadores. Então, por nós mesmos, sem atuação divina, sem a gente permitir Deus atuar na gente, se a gente não permitir Deus atuar, irmãos, nós vamos ter as obras da carne. Agora, a gente permitindo Deus atuar, qual que é o resultado? A presença e atuação do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a promessa de Deus. Ele vai nos transformando a cada dia, aos pouquinhos, segundo a natureza dele. Aí você vê aí na página 20 ainda, o momento de refletir, né? Todos os dias a gente tem o nosso momento de reflexão. Como eu mencionei, já sempre menciono aqui, talvez você não vai querer escrever na revista, porque você está compartilhando essa revista com as pessoas da sua casa e da sua família, mas reflita durante o dia, pense sobre isso, tá bom? O que está pedindo para a gente refletir? Quais aspectos do fruto do Espírito você precisa cultivar mais em sua vida? Então, qual dessas qualidades do fruto do Espírito nós estamos precisando cultivar mais? Seria a alegria, né? A gente ter contentamento com a vida, a gente ver as coisas boas que Deus faz com a gente, ou a longanimidade, que é paciência, né? A gente ter paciência com as coisas, ter um pavio longo, ao contrário de ter um pavio curto e se estourar rápido, ser longânimo, né? Ou quem sabe seja a fidelidade, a gente está precisando ser mais fiel nas coisas, ou mansidão, carinho, amor, cortesia para falar com as pessoas, ou até mesmo domínio próprio. A gente não está conseguindo dominar o nosso ser, a gente está caindo facilmente no erro. Enfim, reflita sobre isso e coloque aí escreva na sua revista ou simplesmente entregue para Deus em oração, tá bom? Agora, chegando na página 21, irmãos, nós chegamos na seção da palavra revelada, a Bíblia vai brilhar agora, nós temos alguns textos aqui, eu quero ler para vocês. O primeiro está em João 15,16, que diz: não foram vocês que me escolheram, Jesus disse, né? Pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Olha só que interessante. A gente sabe que a Bíblia fala que aquilo que a gente pedir para o nosso Deus, a gente vai receber, né? Só que a gente já pediu tanta coisa, né, irmãos? Tanta coisa e a gente não recebeu. A gente entende que também nosso Deus, ele sabe aquilo que é melhor para nós, aquilo que segundo a sua sabedoria e onisciência, Deus olhando lá na frente, ele sabe tudo aquilo que vai ser bom para a gente, então ele permite ou não permite a gente receber. Só que esse texto fala de uma condição especial também, que se nós tivermos o fruto, se a gente estiver dando muito fruto, tudo que a gente pedir, receberemos. Porque tudo que a gente pedir com o fruto do Espírito aqui, né, sendo produzido dentro do nosso coração, estará segundo a vontade de Deus. Então, o fruto do Espírito nos liga de fato a Deus, né? Quão importante é a gente permitir que o Espírito Santo nos transforme. Colossenses 3,12, lá diz assim, ó: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência. Então, percebam que, de fato, o fruto do Espírito é uma transformação do caráter mesmo, é uma mudança, e a gente precisa disso, irmãos. Nós não podemos ser os mesmos a cada ano que passa, né? A gente precisa crescer e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. É uma luta, eu sei, é uma grande luta deixarmos de ser quem nós somos, né? Mas não é nosso mérito. A gente vai ler um texto sobre isso também aqui do Espírito de Profecia, não é sobre o nosso mérito, é permissão para Deus, para o Espírito Santo nos transformar, é isso. Basta a gente querer e permitir. E Ele que nos transforma. É pelo poder dEle. E o último texto aqui da Bíblia, de hoje, né? Efésios 4, 2-4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha só, a gente que vive em comunidade, a gente que vive numa igreja, tanta gente diferente da gente, tanta gente que às vezes pode até sair uma faísca ali no nosso relacionamento da igreja, né? Às vezes acontece mesmo, a gente
ficar meio chateado, meio emburrado com alguém, mas olha só, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Efésios 4, 2 a 4. Então, de fato, até mesmo a boa convivência, não do outro. Às vezes a gente acha que a boa convivência, o bom relacionamento depende do outro, né? Porque eu fiquei bravo, fiquei chateado porque o outro fez isso. Isso acontece muito no relacionamento de conjugal, marido e mulher. Mas eu fiquei bravo porque você fez isso. Mas também porque você falou daquele jeito? Por que você fez isso? Por que você deixou de fazer? Por que você esqueceu isso? A gente joga a responsabilidade no outro, né? Não, irmãos. Temos que trazer a responsabilidade para a gente. Eu posso me controlar, eu posso ter paciência, buscando o poder de Deus. É isso mesmo. Então, é nossa responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar quanto a isso, né? Bom, esses foram os textos de hoje. A gente tem o testemunho inspirado aqui, mas antes de entrarmos nos textos do Espírito de Profecia, que são maravilhosos de hoje, eu quero mencionar aqui sobre o tempo de orar, que está aí na página 21. Diz assim, ó: em forma de oração escrita, confesse atitudes erradas que você precisa abandonar com a ajuda do Espírito. Essa é uma atitude, essa é uma oração muito particular, né? Talvez se a revista não é somente sua, se você está compartilhando aí, guarda para você essa oração, ou se você conseguir de fato escrever, escreva aí, mas ore a Deus, vamos sondar o nosso ser, vamos pedir que o Espírito Santo nos sonde, e nos ajude a entender aquilo que a gente tem feito de errado, né? Muitas vezes a gente, de fato, como diz o ditado, né? A gente precisa se olhar no espelho, né? Como é fácil a gente enxergar os erros do outro. O erro do outro, do irmão, né? Do nosso irmão de igreja, ou do marido, da esposa, da outra pessoa, é tão grande, a gente se choca tanto. Nossa! Mas o nosso parece que fica pequenininho, né? E a gente é tão errado quanto o outro, né? Então, vamos fazer esse exame de consciência e pedir: Senhor, me dê humildade para reconhecer meus erros, me ajude a me transformar, me ajude a ser transformado por Ti. Agora, vamos entrar na parte aqui do testemunho inspirado, do Espírito de Profecia. Nós temos muitos textos, se eu não me engano, todos eles, isso mesmo, ó, todos eles são da meditação matinal E Recebereis Poder. Ela foi uma meditação matinal de 1999. Lembre-se aí, se você teve essa meditação, se você acompanhou, porque foi uma meditação muito especial mesmo. Vamos lá, eu vou ler algumas partes aqui, não vou ler todo o texto de todos eles, né? Vou ler somente alguma parte. O primeiro diz assim: a fim de produzir muito fruto, já é a segunda vez que a gente vê sobre muito fruto. O primeiro está lá em João capítulo 15, e agora aqui no Espírito de Profecia também é falado. Ou seja, Deus espera que a gente produza muito fruto, muito mesmo. Quando fala de transformação de caráter, de renovação de pessoa, né, de mudança de vida, Deus deseja muito fruto. Aí, às vezes, a gente pensa assim: ai, que responsabilidade sobre meus ombros, né? Calma lá, a gente vai ver sobre isso aqui. Não é um fardo sobre nós, porque a obra não é nossa, irmãos. A obra é do Espírito Santo, é Ele que transforma, né? Então, basta a gente permitir. Mas vou continuar o texto aqui. A fim de produzir muito, muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais. Percebeu? Nós temos que buscar as coisas espirituais. Devemos deixar de lado toda a vulgaridade, todo orgulho, toda a mundanidade e receber diariamente auxílio divino. Então, muitas vezes a gente luta, né? Eu tenho que parar de ser impaciente. Eu tenho que parar de ser isso, de fazer aquilo. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo,
queremos estar ao lado de Jesus. Essa é a nossa luta. A gente tem que buscar orar mais, estudar a Bíblia, estar ali adorando a Deus na igreja, a gente testemunhar, a gente tem que buscar isso. E é o Espírito Santo que vai nos transformar. Esse é o nosso esforço. A gente lutar contra nós mesmos, nunca vamos conseguirmos. A nossa luta não é para a gente parar de mentir, para a gente parar de ser orgulhoso, de ser estúpido. Não. A nossa luta é para a gente estar pertinho de Jesus. Deus vai nos transformar, o Espírito Santo vai nos transformar. Quanto mais a gente se aproximar do Espírito Santo, ele vai fazer a gente deixar de ser orgulhoso, mentiroso, estúpido e tantas outras coisas mais, né? Segundo texto aqui, ó, é uma parte bem no meio, assim, do texto. Diz assim, quem olha para Cristo com simples fé, semelhante a de uma criança, torna-se participante na natureza divina mediante a atuação do Espírito Santo. Olha só que coisa linda, irmãos, que promessa maravilhosa. E eu quero ser participante da natureza divina, porque a gente sabe que o nosso Deus, a maior revelação de Deus é Jesus. E a gente vê, pelos evangelhos, como Jesus tratava as pessoas, o amor, o carinho, a dedicação, a entrega para todas as pessoas, né? Então, se nós quisermos ser participantes da natureza divina, nós devemos olhar para Cristo com fé simples como de uma criança. E olhar para Cristo, o texto fala antes e depois, é a busca do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo ele atue em nossa vida. Aí embaixo, vem falando assim, Ellen White escreveu sobre os componentes do fruto do Espírito, né? Então não vai falar sobre todos, vai falar sobre 6 aqui. Então, amor, por exemplo. A gente só consegue o amor, que é o fruto que vem de Deus, né? Por meio de uma viva ligação com Cristo. Uma viva ligação com Cristo. Pelo que tudo isso vem através de Deus, não vem de nós. Não é do nosso esforço. O nosso esforço, volto a dizer, é para estar pertinho de Deus. A gente tem que buscar Ele. E Ele vai transformar nosso ser, vai fazer todas essas coisas crescerem em nós, né? Alegria. A alegria espiritual é resultado de fé ativa. Como que a gente consegue ser alegre se a gente está preocupado com uma situação difícil, se eu estou desempregado porque eu decidi ser fiel a Deus na guarda do sábado, e aí tem conta para pagar? Como que eu vou estar alegre, vou estar em paz numa situação dessas, né? Sim, é possível. Sendo fiel a Deus, vendo com boas perspectivas. Não, Deus ele vai me abençoar, Ele vai me ajudar. Eu sei disso. Ele vai abrir uma porta para mim, eu confio. A gente consegue ser alegre, sim. Como? Se a gente tendo o resultado aqui de fé ativa, de confiança em Deus, de entregar esse compromisso nas mãos de Deus. É possível, irmãos. Paz. Aqueles cujo espírito é controlado pelo Espírito Santo. Então, aqueles que permitiram o Espírito Santo controlar a sua vida, esses de fato têm muita paz, porque não depende de mim. A gente vive ansioso, e agora, o que vai acontecer? Meu Deus, mas eu tenho que resolver. Quando a gente entrega, quando a gente permite que o Espírito Santo cuide da nossa vida, quando ele toma controle da nossa vida, a gente... e Deus está cuidando. Aquilo que pertence a mim, eu vou resolver. Mas aquilo que pertence a Deus e está fora das minhas forças, Ele vai cuidar. E aí a gente tem paz. Grande paz. Benignidade. Então, a benignidade tem a ver com esse desejo, né, de bondade, de cortesia, de amor. Então, aqui fala, né? O fiel benigno, ele será bondoso, cortês, amoroso, simpático e tantas outras coisas. Olha só que coisa. Isso aqui tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ser bondoso, ser cortês, amoroso e simpático. Olha só que coisa. Então, tem que ver com o nosso relacionamento com o nosso irmão, com a nossa irmã.
sermos pessoas agradáveis, irmãos. Sermos pessoas que os outros gostam de estar na nossa companhia. É isso. Fidelidade. Fidelidade mostra que é elevar os gostos e santificar o coração. Essa é a obra de elevar os gostos e santificar o coração. Porque seremos fiéis quando todo o nosso desejo, nosso gosto mudar para a vontade de Deus. Quando a gente desejar aquilo que Deus deseja para nós, né? Então, essa é a santificação do coração, que é o Espírito Santo que atua em nós. E por último aqui, o domínio próprio, né? Ele nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e a habitação do seu Espírito. Então, ele exige que todos os que trazem sua imagem cuidem do corpo para o seu serviço e para a sua glória. Amém, glória a Deus. Antes de passarmos aqui para o final, que é o apelo, né? O Vida Transformada é o apelo de cada dia. Eu quero ler o desafio missionário de hoje. Converse com 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus. Compartilhe com o Espírito Santo como o Espírito Santo confirmou essa verdade em sua vida. Então, aquele bate-papo gostoso, aquela conversa, né? É o seu testemunho. Como Jesus alcançou sua vida, como ele te transformou, e essa certeza da salvação que não depende dos nossos méritos, mas dos méritos de Jesus. Então, se você conseguir aí, se seu amigo é do trabalho, vai poder bater aquele papo, conversar, testemunhar, e o testemunho enche o coração da pessoa que está ouvindo, sabe? É Deus falando através da gente. Se é seu vizinho, você conseguir conversar aí, se é seu parente, você conseguir ligar, ou mandar uma mensagem, vamos conversar com os nossos 5 amigos e encher o coração deles de alegria, tá bom? E agora vamos encerrar aqui no Vida Transformada. De fato, irmãos, a gente precisa da presença do Espírito Santo para tudo isso, né? Então, aqui diz que a verdadeira manifestação do fruto do Espírito em nossa vida, ela provém de uma fonte superior à capacidade humana. Não é resultado de esforço pessoal, diz aqui, mas de submissão completa ao Espírito Santo. Perceberam? A fonte da bênção não está dentro de nós, mas a fonte é o Espírito Santo. A gente precisa dele. E essa submissão completa ao Espírito Santo é que vai permitir que a gente tenha a nossa vida transformada. A gente precisa tanto, né, irmãos? Todos nós. Lembrando que essa é uma obra de uma vida inteira, viu, irmãos? É uma obra de uma vida inteira. A vida inteira a gente vai sendo transformado e regenerado e santificado. Nenhum momento aqui nessa terra a gente vai... alcancei a perfeição, sou perfeito, não peco nunca mais. Não. Teremos uma natureza pecaminosa até a glorificação, até Cristo arrancar de nós a natureza pecaminosa. Nós, infelizmente, vamos, às vezes, escorregar, a gente vai pisar na bola, né? Mas o Espírito Santo vai atuar no nosso coração, na nossa mente, e vai mostrar pra gente. Puxa vida, não deveria ter falado daquela maneira. E se foi um pecado diretamente contra Deus, a gente vai ter o arrependimento e a gente vai confessar a Deus, pedir perdão e mudar. Se foi um pecado contra o nosso irmão, a gente vai entender, reconhecer e ter humildade. E falar para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a pessoa que a gente falhou, poxa vida, meu irmão, me desculpa, olha, eu não queria ter falado aquilo, não queria ter feito aquilo, me perdoa, por favor. O Espírito Santo fará essa obra na nossa vida inteira. É uma vida inteira, né? Uma escada longa, um degrauzinho de cada vez, a cada dia a gente vai subindo. E o último parágrafo, eu vou ler ele na íntegra. As minhas palavras não seriam melhores do que as palavras aqui da revista. Eu quero ler ele exatamente do jeito que está. O fruto do Espírito só se manifesta por meio de uma entrega diária e da disposição de permitir que o Espírito Santo atue em nosso coração, capacitando-nos a vencer nossas inclinações naturais. A maior evidência de sua atuação em nós não está em sentimentos ou emoções passageiras, mas na transformação do caráter e na presença visível das virtudes cristãs em nossa vida diária. Que lindo, né, irmãos? De fato, é importante
esse fruto estar visível. Se a gente continua a mesma pessoa que nós éramos ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, então a gente precisa ligar um alerta. Talvez a gente não está permitindo o Espírito Santo agir na nossa vida. Nós precisamos crescer cada vez mais, permitindo o Espírito Santo mudar o nosso ser. A gente busque isso, não para o nosso mérito, para que as pessoas nos admirem, ou para que a gente seja o santinho, né? O santarrão. Não, não é isso. Mas para que a imagem do Senhor possa ser refletida através de nós. E isso possa alcançar corações, vidas, e vidas serem transformadas e conhecerem o Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Essa é uma obra para todos nós estamos nessa luta, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa e precisamos buscar essa transformação. E Deus os abençoe nessa luta, né? Que a gente esteja em oração durante todo esse dia. Agora nós temos os 2 motivos de oração, sempre está no comecinho, mas a gente ora no final, está aqui na página 20. E os 2 motivos de oração são o seguinte: o primeiro é para que a igreja revele o caráter de Cristo. Então, nós como pessoas, mas a igreja toda, né? Todos os nossos irmãos juntos. E o segundo, para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da igreja. Então, que a gente consiga alcançar as pessoas que estão ao redor da igreja, os nossos vizinhos também, ao redor de cada casa aí, não por simples estratégias de evangelismo, que isso é importante, a gente tem que fazer, mas pela nossa vida, né? Que as pessoas possam enxergar, puxa, aquela pessoa é tão boa, tão maravilhosa, tão simpática, tão alegre. O que será que ela tem de diferente, né? Quero conhecer mais. Quando a gente falar de Jesus para aquela pessoa, o coração dela vai estar aberto. Que assim seja, né? Bom, hoje quem vai orar para a gente é o irmão João Carlos, de Martinópolis. Você pode orar para a gente, por favor, irmão João Carlos? Amém. Amém. Muito obrigado, irmão João Carlos. Que Deus abençoe todos vocês, viu, irmãos? Tenham um bom dia, um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe a todos. Adgar.